Pessoal, então vamos dar continuidade aqui. Estávamos falando de estados físicos da matéria. E agora, na sequência, nós temos as mudanças de estado físico da matéria, né? Nós vamos trabalhar com 3 estados físicos, que é o padrão, né? Que é sólido, líquido e gasoso. E nós vamos ter, acompanha comigo aqui, ó, a passagem de sólido para líquido para gasoso com absorção de energia, absorção de calor, energia térmica. E a passagem do gasoso para o líquido, para o sólido, seta para cá, através de perda de calor, perda de energia térmica. Então, para cá, absorve calor, é endotérmico. Para cá, perde calor, é exotérmico. Aqui, essa seta do sólido para o gasoso absorve calor do meio. Do gasoso para o sólido, dispensa calor, cede calor para o meio, ok? Então, vamos lá. Nós temos a solidificação, liquefação, sublimação, ressublimação, fusão e a vaporização, que pode ser ebulição, evaporação e calefação. Vamos ver aqui, então. Fusão. Passagem do estado sólido para o estado líquido. Então, eu preciso de absorver calor para acontecer isso, né? Para eu fundir uma pedra de gelo, uma barra de aço, ferro, eu preciso de muito calor. Então, a substância vai sofrer fusão na sua temperatura de fusão a partir do momento que ela absorva calor. Vai virar líquido. Sólido vai virar líquido. A solidificação já é a passagem do estado líquido para o estado sólido. É o inverso. Então, para eu pegar o líquido, a água, e transformar em gelo, eu preciso de resfriar. Eu preciso fazer com que perda calor, que ceda calor para o meio. Então, é o processo inverso da fusão. Vai acontecer aí na temperatura de solidificação, que é a mesma temperatura de fusão, né? Só que na fusão eu estou aumentando a temperatura e na solidificação eu estou reduzindo, diminuindo a temperatura. Ok? A vaporização é aquele estágio, né? Que eu vou ter aí a passagem do líquido para o gasoso, mas ela vai acontecer de 3 formas diferentes. Claro que o líquido tem que absorver calor para ele transformar em vapor, né? A água para transformar em vapor de água tem que absorver calor, tem que aquecer, mas pode acontecer de 3 maneiras diferentes, de acordo com a velocidade dessa absorção de calor e do processo de vaporização. Vamos lá. A evaporação é a passagem lenta e espontânea. Vai haver um desprendimento lento e espontâneo das moléculas de água, por exemplo, numa roupa secando no varal. Já a calefação é a passagem drástica, absorve calor muito rapidamente e passa instantaneamente do líquido para o vapor. Acontece isso quando eu jogo água, por exemplo, borrifo água numa chapa muito quente. E no meio do caminho, de maneira intermediária, eu tenho a ebulição, né? Que é aquela temperatura, chega naquela temperatura, para a água, por exemplo, aos 100 graus, né? Que a água ferve, que o líquido vai ferver a partir de uma absorção regular de calor, por exemplo, numa chama. Você coloca a panela com água numa chama. Ela vai absorvendo calor de forma regular até ela chegar no ponto de ebulição e ferver, entrar em ebulição. E vai vaporizar também, né? Então, todos 3 são vaporização. Evaporação, calefação e ebulição. Temos a condensação, que é também chamada de liquefação, né? Lembra que a gente até discutiu sobre isso na aula anterior, mas a gente chama de condensação para que a gente faça aquela alusão, né? O exemplo que a gente usa, que é você sai do banho, por exemplo, e tem o seu espelho, tá cheio de vapor, né, grudado ali já em forma de água líquida. Você, quando sopra num vidro ou numa janela, e quando você coloca uma panela para ferver com uma tampa fria por cima, o vapor de água que sai da comida vai entrar em contato com a superfície gelada, fria,
né, da tampa da panela e vai condensar. Vai virar líquido, né? Se liquefaz, né? Então, a condensação e a liquefação é essa passagem do estado gasoso para o estado líquido. É o inverso da ebulição, né? E temos a sublimação e a ressublimação, que é a passagem direta. Sublimação do sólido para o gasoso e ressublimação ou sublimação reversa do gasoso para o sólido. Acontece muito comum com a naftalina, com o gás carbônico. A naftalina, você deixa ela numa gaveta, ela desaparece, né? Porque ela sublima, passa diretamente do estado sólido para o gasoso sem chegar na temperatura de líquido, sem passar pela fase líquida, né? E o gelo seco também é o gás carbônico que está em sublimação, né? Aqui só o modelo do sólido, líquido e gasoso. Influência da temperatura e da pressão. Como nós vimos, passando pelos processos de fusão e vaporização e a sublimação, é necessário aquecer o material. A seta para a direita, sólido para o líquido para o gasoso, eu tenho que absorver calor por aquecimento, aumento de energia térmica. O aquecimento aumenta a agitação das partículas, aumenta a energia térmica, a absorção de calor é chamada de processo endotérmico. O contrário, que é a seta para a esquerda, condensação, ressublimação, solidificação, eu tenho que reduzir a temperatura do material, tenho que ceder temperatura para o ambiente. Vai diminuir a energia térmica, diminuindo a cinética, diminuindo a agitação molecular, e aí eu vou ter liberação de calor, que é processo exotérmico. Lembrando que o calor se ganha e se perde. Frio não ganha e não perde, né? Ninguém ganha frio ou perde frio. Ganha ou perde calor, ok? O resfriamento é a perda de calor, o aquecimento é o ganho de calor, né? A gente não recebe o frio, a gente recebe ou perde o calor. Processo exotérmico, quando perde calor para o meio. E a pressão atmosférica, como eu disse para vocês, nós temos uma camada, uma massa de ar que fica sobre a nossa cabeça aí, no ambiente, na atmosfera. Quanto mais alto eu estou, menor é a massa de ar, menor é a pressão atmosférica. Quanto mais ao nível do mar eu estou, quanto mais baixo eu estou, de altitude, maior é a massa de ar. Se você imaginar que você olha para cima e vai ver a camada, a massa de ar em cima de você. Essa massa de ar segura o vapor. Como ela segura o vapor, ao nível do mar, para eu ferver uma substância, para eu vaporizar uma substância, eu preciso de mais calor, porque ela tem que vencer essa quantidade de ar que está formando a pressão atmosférica. Se eu estiver no alto de uma montanha, como a pressão atmosférica é menor, a resistência do ar é menor para subir as moléculas vaporizadas, eu preciso de menos calor. Então a água ferve a 100 graus Celsius ao nível do mar, e quanto mais alto você está, menos calor ela precisa, porque ela precisa de menos energia para vencer a pressão atmosférica. Ok? Então vamos para a evolução dos modelos atômicos, para a gente encerrar a nossa matéria aqui, passando dos modelos atômicos para a nossa disciplina aí de cálculo de partículas atômicas, né? Que é o que vocês têm que me entregar de estudo dirigido. Bom, nós vimos que primeira teoria, primeira filosofia sobre a composição da matéria veio de Leucipo e Demócrito, chamado aí de atomismo grego, que os pensadores gregos aí pensaram que a matéria poderia ser dividida até chegar numa partícula indivisível, o átomo, que era invisível, indivisível e impenetrável. Depois desse pensamento, nós estudamos a teoria de Dalton. Dalton, ele propôs, utilizando-se aí das leis da conservação de massa e da composição definida de Lavoisier, ele chegou na conclusão de que toda matéria é formada de partículas fundamentais, os átomos. Os gregos já tinham dito isso, né? Os átomos não podem ser criados e nem destruídos, são permanentes e indivisíveis. De certo modo, os gregos também tinham esse pensamento. Daqui para frente começa
a novidade do pensamento de Dalton, da teoria de Dalton. Um átomo, né, é um composto químico é formado pela combinação de átomos de 2 ou mais elementos em uma razão fixa. Hoje a gente sabe, a água é H2O. Proporção fixa de hidrogênio e oxigênio, né? Um átomo de um mesmo elemento são idênticos. Então, átomos iguais a gente chama de elemento. Hidrogênio, fósforo, cádmio, mercúrio, ferro, né? Quando os átomos se combinam para formar um composto, eles se rearranjam, tem uma transformação química, eles viram uma molécula, uma substância, né? Átomos iguais, elemento químico, propriedades iguais. Átomos diferentes, elementos químicos diferentes, né? Esse que é o principal construto aí da teoria de Dalton, contribuição dele. Para ele, o átomo é como se fosse essa bolinha de gude, né? Uma esfera maciça e indivisível. Dalton acreditava que o átomo era uma esfera maciça, homogênea, indestrutível, indivisível e de carga elétrica neutra. Se fizermos uma comparação, os átomos seriam semelhantes a bolinhas de gude, maciças e esféricas. E não falou de carga, né? Nós vamos ver agora que a evolução do modelo dele, que é o modelo de Thomson, fala de carga elétrica. É o pudim de passas, né? Que eu tenho uma massa de carga positiva com várias cargas negativas incrustadas aí, como se fosse um panetone. O pão é a massa positiva e as frutinhas são as cargas negativas. Então, o interessante dessa teoria de Thomson, o que ela trouxe de novidade, é o conceito de carga elétrica, positivo e negativo, né? Ainda não tinha esse conhecimento, né, científico de que a matéria tinha carga elétrica. Já existia aí experimentos com eletricidade, né? E essa teoria dele veio a calhar, né? Para poder ajudar e entender como que a eletricidade se comporta. Depois veio o Rutherford. O Rutherford fez aquele experimento, pessoal, que ele pegou uma lâmina de zinco com uma placa de ouro e colocou aqui uma partícula alfa bombardeando. Isso aqui é uma caixa de chumbo, aqui eu tenho polônio, uma partícula alfa sendo bombardeada. Então é o seguinte, o que ele queria saber? Se a partícula passar direto, ela vai bater lá no fundo e vai brilhar, vai dar uma luz, igual vocês estão vendo aqui. Se a partícula bater em alguma coisa aqui na placa de ouro, ela vai voltar e vai brilhar por aqui assim, ó, né? Ela volta, não passa direto igual essa que passou. O que aconteceu? Ele viu que a maioria das partículas alfa passaram direto. Poucas foram rebatidas aqui, encontraram um obstáculo e voltaram. Que conclusão que ele chegou? Que essa lâmina de ouro tem mais espaço vazio do que preenchido. Se passou tudo direto, é porque é toda furada, né? Só que é claro que a gente não consegue ver isso, né? A gente só vê ali o que tem de núcleo. Então, a conclusão que ele chegou é que o espaço vazio é a grande parte do átomo, que é a eletrosfera, né? Que a gente sabe hoje. E que a parte que tem massa, ela é minúscula. Então, ele concluiu que o átomo tem um pequeno núcleo denso e positivo, onde está o próton, rodeado por um grande vazio, que é a eletrosfera, onde está a carga negativa, que são os elétrons. O elétron descreve um movimento circular ao redor do núcleo. Núcleo positivo, próton. Eletrosfera negativa, elétrons. Elétrons não têm carga. Elétrons não têm massa, mas têm carga negativa. Os prótons têm carga positiva e têm massa. E aí a gente vai chegar aqui em Bohr nos nêutrons, que tem massa, mas não tem carga, né? De acordo com Bohr aí,
o modelo atômico proposto por Rutherford, os elétrons perdem energia, né? Então, a estrutura de Bohr, ele fala sobre o movimento dos elétrons, teoria quântica de radiação de Max Planck, teoria da incerteza de Heisenberg. Ele vai utilizar outros conhecimentos que estavam sendo pesquisados aí, desenvolvidos na época, e chegou no seguinte postulado, que é o que interessa a gente aí, tá? Os elétrons descrevem órbitas circulares estacionárias ao redor do núcleo, sem emitir nem absorver energia. A gente vai ver ali que quando você fornece energia para esse elétron, ele salta para um nível mais afastado do núcleo, porque ele ganhou energia e pulou. Quando ele perde essa energia, ele volta e emite energia em forma de luz. Né? Então, a gente tem um exercício que eu dei para vocês, por exemplo, dos fogos de artifício, que se explica assim, teoria de Bohr. Salto quântico, né? Do quantum, ele ganha energia, aqui, né? Estão vendo as camadas, ó. Ele ganha energia, ele pula para uma camada mais externa. Aí ele vai perder essa energia e voltar para a camada de origem. E vai emitir aquela energia que ele ganhou, dessa vez em forma de luz. Ganha em forma de calor e emite em forma de luz. Com ferro quente, né? Se aquece uma barra de ferro, ele esquenta e fica vermelho, brilhante ao mesmo tempo, né? A teoria de Max Planck é a teoria que fala aí dos pacotes energéticos, do quanta, né? Do quantum aí, né? Que é o singular. Que é a quantidade de energia, pacote de energia que é cedido para esse salto quântico aí, tá bom? Temos aí esse modelo de Sommerfeld, que é interessante porque traz falando em órbita, a gente tem aí camada, subcamada, né? Nível, subnível. Como a gente vai ver aqui, ó, nós temos níveis K, L, M, N, O, P, Q e subníveis S, P, D e F. Igual vocês estão vendo aqui, ó. Subníveis S, P, D, F e camada ou nível K, L, M, N, O, P, Q. Quais são os níveis? K, L, M, N, O, P, Q. Cada um tem uma quantidade de energia. Quais são os subníveis? S, P, D, F. Né? Orbital. Cada subnível apresenta uma quantidade diferente de orbital. S tem um orbital, P tem 2, D tem 5 e F tem 7. Como cada orbital comporta 2 elétrons, S vai ter 2 elétrons no máximo, P 6, D 10 e F 14 elétrons. Aí a gente tem o diagrama de Linus Pauling, né? Nós não vamos ficar fazendo distribuição eletrônica, mas é interessante vocês entenderem como funciona, porque a gente fala de íon, né? Que vai ter perda de elétron, ganho de elétron, né? Cátion e ânion aí. Mas esse é o diagrama de Linus Pauling, com as camadas e as subcamadas, níveis e subníveis, ok? Com a quantidade, ó, S2, P6, D10 e F14 de elétrons em cada uma delas. Bom, então vamos para a tabela periódica atual. O que nós vimos que a gente tem aqui o número, a tabela periódica distribuída, organizada em ordem crescente de número atômico Z, não é verdade? E para a gente aqui, interessa nesse momento, depois a gente vai estudar as propriedades periódicas e melhor a tabela periódica para a próxima prova, mas a gente vai nesse momento focar no cálculo da quantidade de prótons, elétrons e nêutrons que a gente tem no núcleo. Isso é muito importante. Número atômico Z é um código matemático aí que representa o número de prótons do núcleo. Então, Z é igual a P, ou seja, número atômico, que é o lado da tabela periódica. Aqui, ó. Manganês, 25, ferro, 26, hidrogênio, 1, sódio, 11, potássio, 19, são números atômicos, né? Então, é o número de prótons. Para um átomo neutro, o número de prótons positivos é igual ao número de elétrons negativos. Ou seja, para o átomo neutro, o número de prótons é igual ao número de elétrons, zerando a carga no final.
O número de massa, pessoal, é a massa do átomo. Se a massa está no núcleo, eu vou somar o número de prótons com o número de nêutrons, né? Próton é positivo e tem massa 1. Nêutron é neutro e tem massa 1. Elétron é negativo, tem carga menos 1 e tem massa 0. Não considera a massa do elétron, né? Então, número de massa são prótons e nêutrons. Ok? Faço aí para vocês fazerem os cálculos aí, né? Se eu tenho A, Z, N, P, jogo na fórmula aí e descubro. Está faltando, né? Os íons são aqueles átomos que ganham ou perdem elétrons e assim vão ficar com carga sobrando positivo ou carga sobrando negativo. Quando ele ganha um elétron, imagina que o átomo neutro tem o mesmo número de prótons e de elétrons. A carga dele é 0. Se ele ganha um elétron, ele vai sobrar carga negativa. Ele vai chamar ânion. Se ele perde um elétron, ele vai sobrar uma carga positiva. Ele vai chamar cátion. Aqui, ó. O sódio tem número de massa igual a 23, número atômico igual a 11. 11 prótons, 11 elétrons e 12 nêutrons, né? Se eu for calcular, né? Se ele perder um elétron, como está aqui, ele vai ficar com 11 prótons e 10 elétrons. Ele vai ter uma carga positiva, mais uma. Ele vira um cátion. No flúor, eu tenho 9 de número atômico e 19 de massa atômica. 9 prótons, 9 elétrons e 10 nêutrons. Então, se ele ganha um elétron, recebe um elétron, ele vai ficar com 10 elétrons e 9 prótons. Ele vai virar um ânion de carga menos 1. Tá vendo? E temos as semelhanças atômicas. Isótopos são aqueles que têm o mesmo número de prótons, né? Então, assim, eles têm número de nêutrons diferente, né? Porque eles têm a massa atômica diferente, o número de massa é diferente e o Z. Então, você vai ter que ter uma diferença, que vai ser aí considerada quando o número de prótons é igual, mas eu tenho massas diferentes, eu chamo de isótopo. Aqui está um exemplo clássico, ó. X e Y. Número atômico é 7. O número de massa aqui é 14, aqui é 16. A gente vai ter aí os exemplos clássicos, né? Como hidrogênio, deutério, hidrogênio, trítio, que são isótopos, né? É o mesmo elemento químico com números de nêutrons diferentes. Aí você vai ter uma alteração ali do número de massa. Os isóbaros têm o mesmo número de massa. Os isótonos têm o mesmo número de nêutrons. E os isoeletrônicos têm o mesmo número de elétrons. Então, aqui está um resuminho para vocês, ó, um mapa mental. Partículas atômicas. Número atômico, Z, indica a quantidade de prótons no núcleo. Para átomos neutros, o número de prótons é igual ao número de elétrons. Número de massa, A, corresponde à soma de prótons e nêutrons. A massa do núcleo, que é a massa do átomo. Íons, átomos que ganham ou perdem elétrons. Portanto, o número de prótons vai ser diferente de elétrons. Cátions, íon positivo, perdeu elétrons, fica positivo. Ânion, íon negativo, ganhou elétron. Semelhanças atômicos, isótopos, mesmo número de prótons, isóbaros, mesmo número de massa, isótonos, mesmo número de nêutrons, e isoeletrônicos, mesmo número de elétrons. Ok? Lembrem vocês, deixa eu ver aqui rapidinho, que a gente vai ter ainda, importante vocês lembrarem, deixa eu pôr mais um aqui, só para vocês. Vamos definir aqui. A nossa matéria vai até aqui, né? Uma outra coisa que eu quero que vocês guardem sempre
é que, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Olha só, prótons, nêutrons e elétrons. Próton. A carga do próton é sempre mais 1. E a massa é 1. Vocês não confundirem aqui, ó. O nêutron, a carga é nula, 0. E a massa do nêutron é 1 também. O elétron, carga é menos 1. E a massa é 0. Lembrem disso aqui também, tá? Próton, carga mais 1, massa 1. Nêutron, carga nula, que é 0, e massa 1. E elétron, carga menos 1 e massa 0. Ok? Então, pessoal, esse é o conteúdo que vai cair na nossa prova, tá? Espero que vocês tenham compreendido aí. E agora eu vou dar um espaço para vocês, para a gente discutir. Ok? Tudo bem? Vamos, alguém tem alguma dúvida? Quer discutir alguma coisa? Não? Aproveitem agora que essa é a nossa matéria da prova, né? Se vocês tiverem alguma colocação para fazer, tá na hora. Aproveitem. Nenhuma dúvida? Hermínio, Sim? o exercício que era para te enviar era aquele da tabela periódica, né? Foi o que eu postei para vocês por último. Se não me engano, foi dia 13, que depois veio o feriado, né? Sobre cálculo de número de prótons, de nêutrons, de elétrons, isótopos, isóbaros, não é isso mesmo? Isso. Isso. Só esse aí. Os demais, os anteriores, a gente já corrigiu. Não precisa de me mandar, não, tá? Só esse aí que é o avaliativo. Tá bom. Bom? Alguma dúvida, pessoal, sobre a nossa matéria? O que eu falei com vocês agora é o que a gente vai cobrar mesmo, é o que vai ser cobrado mesmo na prova, tá? A prova vão ter 15 questões, né? São fechadas. Vocês vão marcar lá as respostas certas no AVA. Começa às 7 e vai até às 8 a nossa prova, tá bom? Se vocês tiverem alguma dúvida aí, a gente tem, na verdade, até a prova a gente tem mais uma aula, se não me engano, né? A gente tem aula antes aí, que a prova acho que é dia 12. Então a gente tem ainda a aula da semana que vem. E vocês podem ainda me perguntar alguma coisa que vocês identificarem aí de dúvida. Pode mandar pelo Zap, pelo e-mail, tá? Ou aqui no nosso encontro, tá bom? Então, no mais, boa noite para todos vocês. Aguardo vocês aí na próxima semana, tá joia? Até mais. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.